Fala torcedor, sejam bem-vindos para mais um vídeo de análise tática aqui no nosso canal no YouTube. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo nosso aqui, já sabe, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, já deixa seu like, compartilha para geral ficar por dentro do mundo rubro-verde. E se você quiser saber ainda mais sobre o dia a dia da equipe da Portuguesa, é só você seguir a gente lá nas nossas outras redes sociais, no nosso Instagram e também no nosso TikTok, torcedor. É o mesmo arroba, é o mesmo user, como vocês preferirem, é diário_rubro-verde. É só jogar lá que vocês já vão achar tudo sobre a Portuguesa, demorou? Então bora, sem mais delongas, vamos falar um pouco dessa partida entre Pouso Alegre 2 e Portuguesa 0. Uma partida bem difícil de se fazer uma análise porque, na minha visão, foi, já falo logo de cara, tá? O pior jogo da Portuguesa nesta temporada. O pior jogo, disparado, tá? Se vocês voltarem umas análises atrás, ou se vocês já acompanharam todas as nossas análises até aqui, vocês vão perceber que no jogo Portuguesa e Água Santa eu falei a mesma coisa. Falei que tinha sido o pior jogo da Portuguesa na temporada até aquele momento. E esse jogo do Pouso Alegre conseguiu superar aquele jogo. Pra vocês terem uma noção, uma ideia de como foi ruim essa partida entre Portuguesa e Pouso Alegre. E aí a Portuguesa conheceu a sua segunda derrota na competição, torcedor. Derrota essa que escancara algumas coisas da Portuguesa. Foi uma derrota mais... onde a gente consegue perceber mais por erros da equipe rubro-verde do que por méritos da equipe do Pouso Alegre, tá? Tanto que assim, a Portuguesa começou melhor essa partida, fazendo já uma análise mais por cima antes da gente mostrar os lances, as estatísticas, tá? A Portuguesa começou melhor o jogo ali, com 1 minuto já conseguiu mandar uma bola na trave e tudo mais, começou produzindo mais, até que a falha do zagueiro Alisson Dutra, que desculpa, não pode errar naquele lance, até que aquela falha desmoraliza o time, o time desmorona o time, abala o psicológico total a partir daquela hora. E aí o time não consegue mais criar, tá? O time não consegue mais criar. No jogo contra o Água Santa, a equipe da Portuguesa saiu perdendo por 2-0 no intervalo, mas conseguiu, tentou ali uma mudança de postura no segundo tempo. Já nesse jogo, a Portuguesa saiu perdendo por 1-0, não conseguiu uma mudança de postura no próprio primeiro tempo, nem no intervalo o time não voltou com uma postura um pouco diferente. O time não conseguia criar, não conseguia ir pra cima, não conseguia propor o jogo, tá? A equipe da Portuguesa estava bem apática no jogo. Bom, sem mais delongas, torcedor, vamos falar aqui um pouco das estatísticas e pra essa área mais numérica do jogo. Bom, a equipe do Pouso Alegre teve 51% de posse de bola contra a equipe rubro-verde 49%, foram 11 finalizações para a equipe da casa e 7 para a equipe da Portuguesa, e dessas... ambas as equipes chutaram 3 vezes no gol, tá? Ambas as equipes. E a equipe do Pouso Alegre, por ter mais finalização, chutou 8 para fora. E a equipe da Portuguesa, 4 chutes para fora. De escanteios, a Portuguesa teve 4 escanteios contra 2 da equipe mandante. E defesa de goleiro, o goleiro da casa fez 3 defesas contra uma do Bruno Bertinato. Mas assim, essas defesas do goleiro do Pouso Alegre não foram... Você falava, nossa, defesaça, salvou o jogo. Nada disso, tá, torcedor? Não foi nada disso. Mas, enfim, a Portuguesa veio com algumas mudanças na sua escalação para essa partida, tá? Como já começou na defesa, né? A Portuguesa veio com o Bruno Bertinato no gol, Ciência na lateral direita, Gustavo Henrique e Alisson Dutra, que era novidade nessa defesa, por conta da expulsão do Eduardo Biaso no último jogo, e o lateral esquerdo, Pedro Henrique. O meio de campo era o mesmo, as mesmas peças, o Barba, o Tauê e o Cristiano, e lá no ataque, o trio de ataque tinha mudado também. Tá, Everton Messias veio mais uma vez como titular pro jogo, já vinha sido titular no jogo contra o Nova Iguaçu, o Hércules, que estava sendo titular desde a contusão do Lohan, e o Iago Dias, que foi a nova surpresa, né, dessa escalação, onde o Cauã de Almeida até justificou na própria Luz da TV que a escolha pelo Iago Dias era justamente por já conhecer o time mineiro e já ter jogado, já ter passagens por lá, e, enfim, era basicamente por isso a escolha do Iago Dias. Porque, assim, na realidade, esse trio de ataque da Portuguesa com o Lohan machucado, tá? Com o Lohan machucado é quem? É Cauari de um lado, Igor Torres do outro lado e o Hércules centralizado, tá? Então, tava praticamente um trio inteiro reserva. E do trio que começou a competição, o Lohan entraria no lugar do Hércules também. Então, fica essa dúvida. Já vou até deixar a pergunta pra vocês. Vocês continuariam, caso o Lohan volte o mais breve possível, né? Que ele aqui seja o mais breve possível, ele volte esteja à disposição do Cauã. Vocês trocariam o Hércules ou vocês deixariam... Vocês trocariam o Hércules, trocariam o Lohan, ou vocês deixariam o Hércules como camisa centroavante da equipe da Portuguesa, torcedor? Enfim, derrota essa que deu uma apertada na tabela da Portuguesa, tá? A Portuguesa que tinha tudo pra chegar ali a 20 pontos, abriu uma vantagem de 6 pontos do segundo colocado, caso tivesse vencido a partida. Não conseguiu, e aí, claro, deu uma espremida. Agora a gente tem ali o Água Santa na segunda colocação,
com 14 pontos, a Portuguesa em primeiro com 17, Água Santa em segundo com 14, Rio Branco em terceiro com 13 e Pouso Alegre em quarto com 13 pontos. Aí tem Maricá e Porto Vitória em quinto e sexto colocado ali com 12 pontos, ou seja, a Portuguesa tem 5 pontos de vantagem para o quinto colocado, mas a diferença dentro do G4 diminuiu bastante, torcedor, indo para 3 pontos ali do segundo para o primeiro, no caso da Portuguesa para o Água Santa, torcedor. Então assim, sem sombra de dúvidas, o pior jogo da Portuguesa, a Portuguesa não produziu, o time da Portuguesa estava apático, não conseguia gerar perigo para a equipe do Pouso Alegre. Então assim, por isso que eu falo que a vitória do Pouso Alegre foi mais por desmérito da equipe da Portuguesa do que por mérito, por ter jogado muita bola da equipe do Pouso Alegre. Então assim, não foi um jogo que você fala, nossa, o Pouso Alegre dominou a partida, merecia ter ganhado o jogo de 2, 3, até mais. Não foi nada disso, torcedor, não foi, tá? Não foi esse o jogo. O que aconteceu foi o quê? A Portuguesa cometeu erros e não conseguiu se recuperar. Cometeu um erro drástico na sua defesa que acabou abalando o psicológico do time inteiro. E quando o psicológico do time tá abalado, é difícil você se recuperar dentro da partida, torcedor. Tá? É difícil. Bom, mas sem mais delongas, vamos falar aqui. Eu peguei alguns lances agora pra gente analisar. Pra gente tentar trocar uma ideia de como foi essa partida. O primeiro lance é justamente a bola na trave com 1 minuto de jogo, tá? A bola na trave, que vai começar justamente de um erro de passe da equipe do Pouso Alegre, onde o Tauan recupera a bola. E aqui percebam, eu vou até jogar minha câmera aqui, ó, pra cima, pra gente conseguir ver melhor esse campo. Ó, o Tauan, ele recebe essa bola aqui, ele já tem 3 opções aqui, ó. E ele já recebe já tocando pro lado onde a Portuguesa tem uma certa aglomeração de jogadores, tá? Esse foi o ponto que eu quis pegar aqui. E aí, claro, aglomeração de jogadores e com espaço livre aqui nessa seta pra avançar. E aí o Tauan, ele vai conseguir, sim, tocar essa bola ali pro Pedro Henrique. E aí o Pedro Henrique, ele vai conseguir conduzir e levar essa bola até a linha de fundo ali, ó. Passe do Tauan, o Pedro Henrique conseguiu evitar a saída da bola, levar até a linha de fundo. E aqui a gente vai conseguir perceber mais uma coisa na equipe da Portuguesa. Eu vou até pausar aqui de novo o vídeo pra gente conseguir analisar melhor. O cruzamento do Pedro Henrique, um belo cruzamento, diga-se de passagem, tá elogiando o cruzamento do Pedro Henrique. Acho que esse foi o único lance que a Portuguesa teve mais perigo na partida inteira, foi com 1 minuto de jogo, pra vocês terem noção de como o time foi ruim, o time foi abaixo da média do que nos últimos jogos. E aí o belo cruzamento. E aqui eu anotei aqui uma coisa que era o seguinte, a Portuguesa tinha 3 jogadores da área, mas a Portuguesa tinha um jogador no centro, um jogador vindo no segundo pau e o Cristiano fechando no primeiro pau. Então a gente tinha o Hércules entrando no segundo, o Iago Dias ali que ia cabecear a bola e o Cristiano no primeiro pau. E aí o Iago Dias consegue fazer a cabeçada ali, vou até dar play aqui no lance de novo. Ele vai dar a cabeçada e a bola vai bater na trave, Bom, esse seria um gol que talvez pudesse mudar ali mudaria totalmente, tá? O âmbito da partida, o que seria o jogo. Porque um time que toma um gol com 1 minuto de jogo, sente o baque. Porque até a estratégia que o treinador queria propor pro time depois daquele gol sofrido, antes daquele gol sofrido, vai mudar completamente também. Bom, torcedor, agora a gente vai pro lance. Aquele lance que é assim, se você não assistiu o jogo, você vai passar raiva comigo aqui agora, tá? Você vai passar muita raiva comigo aqui agora caso você não tenha assistido o jogo. Porque o que eu passei de raiva com esse lance, que é o lance justamente do primeiro gol da equipe do Pouso Alegre, torcedor. Então vamos lá, tá? Vamos aqui. Já era ali, ó, 26 minutos de jogo. Tiro de meta pra Portuguesa. Tiro de meta pra equipe da Portuguesa. Ou seja, a bola era nossa. Já percebam aqui, ó, não tem nenhuma pressão. Tem um jogador aqui do... Percebam aqui, ó, tem um jogador do Pouso Alegre marcando em cima. Que é o camisa 9. Um jogador do Pouso Alegre marcando essa saída de bola. Vamos dar play na jogada, vai, pra gente se irritar um pouquinho. Vamos dar play nessa jogada pra gente dar aquela... Olha isso, aí o Alisson Dutra recebeu a bola do Bruno Bertinato. E aí aqui, ó, percebam, eu vou até pausar aqui pra gente conseguir tirar o zoom aqui, ó. Tirar um pouco desse zoom, puxar um pouco a imagem mais pra lateral aqui. Pra gente conseguir ver e analisar melhor. Tá, agora sim, ó, puxei um pouco essa imagem. Percebam aqui, ó. O Alisson Dutra, ele recebe essa bola. E no que ele recebe, ele não tá sendo pressionado. O Alisson Dutra recebeu a bola do Bertinato, não tá sendo pressionado, ele tá livre, com liberdade. Se ele quiser, ele podia conduzir, ele podia rifar a bola. E aqui eu assinalei aqui, ó. Ele tinha 2 opções de passe. Uma mais aqui no próprio corredor e uma central. Só que esse jogador aqui da equipe adversária, que eu até deixei marcado aqui, esse jogador da equipe adversária, ele já tá ameaçando
esse corte aqui, cara. Ele já tá ameaçando entrar. Então, se ele já tá ameaçando cortar essa linha de passe, pra que você vai forçar esse passe aqui? Pra que você vai me fazer dar essa forçada de passe? Não tem como. Pô, se você viu que ele fechou, dá mais um passo, leva um pouco mais essa bola pra lateral, ou já toca no próprio corredor, ou rifa a bola. Se tá inseguro, rifa a bola, tira a bola daí. Você não pode fazer isso. Não pode errar um zagueiro profissional. No profissional, não pode ter esse erro amador. Amador, tá? Não pode. É bizarro. E aí aqui, ó, vamos soltar aqui. Eu falei que vocês iam passar raiva comigo de novo aqui, né? Então, ó, vamos soltar pra vocês passarem raiva aqui de novo comigo. Aí o erro de passe, e aí claro, o zagueirão chega, o marcador adversário chega, recupera essa bola e vai e manda pra dentro do gol. É óbvio que isso ia acontecer, torcedor, é óbvio. O cara já tá, ele já deu um passo pra frente, no que ele já tá ameaçando tocar, o marcador já tá fechando a linha de passe, já tá pra cortar a linha de passe. Então você não pode forçar essa bola ali, cara, não pode. Mas enfim, torcedor, aí esse foi o primeiro gol da equipe do Pouso Alegre, tá? Primeiro gol que me deixou bem bravo, bem irritado ali na hora, confesso. E revendo o lance várias vezes, eu não consigo tirar esse sentimento de irritação nesse lance, torcedor. Mas enfim, aí com isso a Portuguesa sofreu esse gol com 26 minutos ali, 27 vai de jogo. E aí a Portuguesa não conseguiu mais voltar pra partida. A Portuguesa sofreu, não conseguiu criar. O baque foi grande na equipe rubro-verde, psicologicamente falando. E aí a Portuguesa não conseguiu mais voltar pro jogo, não conseguiu mais voltar para a partida, não conseguiu mais criar grandes chances para empatar o jogo. E aí, na reta final já ali do segundo tempo, com 33, 34 minutos, a equipe da Portuguesa vai fazer um pênalti. Um pênalti, na minha visão, mais um pênalti besta, tá? Mais um erro defensivo. O Matheus Nunes tinha entrado no lugar do Ciência, justamente pela questão que o Ciência tinha cartão amarelo. E o Matheus Nunes entrou e tomou o cartão amarelo. Então, assim, acabou que não surtiu muito efeito essa troca. E foi um pênalti infantil na minha visão do Matheus Nunes também, tá? Um pênalti que, assim, era um pênalti evitável e não precisava ter feito esse pênalti ali naquela ocasião. Tá? E eu vou falar aqui o lance pra gente conseguir ver aqui e analisar um pouco melhor esse lance, tá, torcedor? Então vamos lá. Bola totalmente perdida. Bola com o goleirão da equipe do Pouso Alegre. Bola com ele aqui, ó. Totalmente ali despretensioso. Ele faz o quê? Manda essa bola lá pra frente. E aqui já perceba uma coisa, a vantagem que a Portuguesa tem em disputa na bola. A Portuguesa tem 3 pessoas do sistema defensivo, o Matheus Nunes, o Gustavo Henrique e o Alisson Dutra, contra apenas o camisa 9 centroavante do Pouso Alegre. Então tá 3-1 basicamente, na disputa da bola. Então assim, você não imagina que no cenário que tá 3 jogadores contra 1, que os 3 jogadores vão perder essa bola numa disputa aérea. Você não imagina isso, não imagina. Mas enfim, e aí eles conseguem perder a bola. O Gustavo Henrique pra mim foi mal nesse lance também, ó. Ele não conseguiu pegar essa bola. E aqui eu deixei essa lupinha justamente pra gente ver o seguinte, ó. O Alisson Dutra, ele tá na cobertura do Gustavo Henrique já. Então o Gustavo Henrique perdeu essa bola, mas o Alisson Dutra já tava fechando aqui. Então assim, não tinha... O atacante do Pouso Alegre não ia conseguir fazer muita coisa, ó. Porque até quando ele domina a bola... Aqui, ó, vou deixar só no frame dele dominando, ó. Quando ele domina, antes do Matheus Nunes encostar aqui, o Alisson Dutra já tá fechando aqui. Já não ia ter como. Ele não ia conseguir fazer muita coisa. E aí o Matheus Nunes dá aquela famosa... Assim, eu não sei se encostou, tá? É um lance bem duvidoso. Não sei se foi pra tanto. Mas é um pênalti infantil. Um pênalti infantil, ó. Vamos ver de novo o lance, ó. Em câmera lenta. Um pênalti infantil. Um pênalti besta. Sem necessidade nenhuma de ter acontecido. E que acabou gerando o segundo gol da equipe do Pouso Alegre. Depois o jogador deles foi expulso porque tirou a camisa e já tinha amarelo. Aí tomou outro amarelo e foi expulso. Mas assim, um pênalti besta, um pênalti infantil. 2 gols da equipe do Pouso Alegre com 2 falhas da defesa da equipe da Portuguesa. Então assim, a Portuguesa que, cara, vinha produzindo bastante. Vinha sempre produzindo, vinha sempre fazendo gols. Não conseguiu produzir. E manteve aquela mesma... coisa que a gente vinha falando, mesma fala que a gente vinha trazendo pra vocês, mesmo ponto, na verdade, que a gente vai trazendo pra vocês, que era de sofrer muitos gols. Então a Portuguesa continua sofrendo gols, mas nesse jogo não conseguiu produzir pra criar mais gols do que sofreu. E aí a Portuguesa acabou se complicando na partida, torcedor. Bom, agora o calendário da Portuguesa. A Portuguesa tem essa semana inteira de folga e a Portuguesa vai voltar a campo só no sábado, dia 28, lá no estádio do Canindé, para o jogo entre Portuguesa e Porto Vitória. A equipe que a Portuguesa já meteu 3-1 no primeiro turno jogando fora de casa, agora enfrenta esse time no Canindé, torcedor. Então assim, tem um tempo ainda, tem 2 semanas ainda pela frente,
Então assim, respira, calma, não deixa esse estresse, essa raiva te impedir de ir ao estádio. Muito pelo contrário, torcedor, vá ao estádio, apoie o time, porque assim, apesar de ter perdido esse jogo, de não ter jogado bem esse jogo, e não vir jogado bem nos 3 últimos jogos, né, desde esse contra o Pouso Alegre, desde contra o Nova Iguaçu, ter o rendimento bem abaixo, não deixa de ir ao estádio, torcedor, compareça, apoie o time, porque aí sim, quando a gente apoiar o time, aí a gente pode ter direito de cobrar o time também. A gente já vem fazendo um grande papel, tá? Nossa torcida já vem apoiando bastante, mas dá pra aumentar esse número aí no estádio do Canindé, tá? Dá pra aumentar esse número no Canindé. Então, torcedor, ó, uma semana de treinamento pra português, eu acho que até é valioso, tá? Porque você tem dois novos jogadores, lateral direito Carlos Eduardo e o meio-campista, o Matheus, que chegou ali agora também. Então, assim, dá tempo pra esses caras tentarem se entrosar ali com o time. Tem essa semana de treinamento. Torcer pro Cauã ali conseguir acertar esses pontos, esses detalhes com o time, pra que esses erros não voltem a se repetir. Porque se esses erros se repetirem no mata-mata, aí, meu amigo, aí vai embora pra casa e não volta mais. Se tiver erros grotescos como esse no mata-mata, assinar o passaporte que tá indo embora. Assinar o carimbo que já fechou, cumpriu a participação no campeonato. Entendeu, torcedor? Mas enfim, é isso então, hein? Então, ó, se inscreve aí embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho, segue a gente no Instagram e no TikTok também, fechou? E compartilha o vídeo pra geral. Um beijo no coração de vocês e até a próxima análise. Fui!